Gente, boa tarde. É um prazer estar aqui, vou falar do outro lado, né, porque eu nunca tinha dado palestra no CEALP, porque eu sempre participei da organização, depois eu assistia, eu acho que das 15 edições eu devo ter participado da organização de 10 ou 11, praticamente todas, assim, e eu sempre assistia as palestras, né, e aí, para poder ficar pendente da organização, coisas para resolver e tal, eu acabava não dando palestra nenhuma. Então, é a primeira vez que eu estou dando uma contribuição para o CEALP, 15º CEALP. Eu quero agradecer o convite, elogiar o pessoal da organização, provavelmente ao CA, né? E a equipe toda. Eu sei o trabalho que dá para a gente fazer um CEALP. Então, agora, eu não sei se ele sendo remoto, à distância, online, está menos trabalhoso, talvez sim, porque a gente, quando é presencial, a gente tem que preparar uma infra gigante, né, desde reserva de hotel, eventualmente carro para ir buscar palestrante, depois hospedar, ir buscar, enfim, eu acho que agora ele está mais fácil, menos coisas para resolver, não sei se necessariamente mais fácil. Então, eu quero agradecer por vocês terem feito o CEALP esse ano esquisito, né, que eu até estava falando que tomara que o pessoal do primeiro ano esteja participando, porque eles tiveram 15 dias de aula e tudo parou, um ano completamente atípico, que fazendo mal para muita gente, o isolamento físico, enfim, a gente está tendo que se mais ou menos reinventar. Eu estava falando da questão do home office, né, o meu computador está em cima de uma caixa de sapato, aquela coisa toda para dar altura, enfim. Mas estamos aqui. Eu sempre aprendi bastante no CEALP, assistindo as palestras, eu sempre adorei, sentava lá no auditório e às vezes no Anfi 1, e sempre aprendi muito. E aprendi bastante preparando essa palestra, porque esse é um assunto que eu comecei a estudar faz uns 2 meses, mais ou menos, desde junho, na verdade, que eu participei de um ciclo de palestras da PUC, Rio de Janeiro, sobre paisagismo ecológico. Aí, a hora que eu vi o tema, eu falei, o que será que é isso, né? O que será que eles abordam? E uma das coisas abordadas é a infraestrutura verde. Então, eu quis passar isso para vocês, é uma coisa que eu fiquei entusiasmadíssima, eu adorei o assunto, inclusive eu mudei um pouco a orientação de uma tese de doutorado que eu estou orientando para a gente abordar isso. Os arquitetos estão trabalhando esse tema faz tempo, geografia engatinhando nisso, sim, raspando, e é um assunto interessantíssimo para nós, para a engenharia ambiental, chamado de paisagismo ecológico, chamado mais ou menos de ecologia da paisagem, a arquitetura está chamando de arquitetura e paisagismo, então tem aí algumas denominações, mas o que é interessante disso? A forma como a gente deve passar a olhar a paisagem. Então, paisagem e meio ambiente em geral, mas paisagem urbana nesse caso. Então, eu vou começar aqui a apresentação, e aí vocês vão colocando as perguntas no chat, eu respondo no final, para não interromper. Então, eu quero começar falando um pouco da questão já que a gente vai falar de cidades, principalmente, a gente falando da urbanização no planeta Terra. Então, eu coloquei essa foto para ilustrar um pouco, né, a concentração das cidades, da população urbana. A ONU estima que hoje, mais ou menos 55% da população do planeta esteja vivendo em cidades. Então, essa foto noturna do planeta, né, mostra aí em alguns locais uma densidade gigante de cidades, né, as luzes acesas à noite, e isso vem fazendo com que a gente venha se deparando com cenários desse tipo. Então, isso aqui é São Paulo, uma foto do Google Earth, e a gente vê a escassez de áreas verdes, né? Então, a gente vê uma densidade de ocupação altíssima, poucas áreas verdes, e é o que é chamado de infraestrutura cinza. Então, você constrói ruas,
avenidas, você canaliza curso d'água para dar espaço para os carros, essa é uma cultura que é chamada de rodoviarista, ela é dos anos, talvez, 40, mais ou menos, fortemente no Brasil, que era para atender a indústria automobilística. Então, particularmente na cidade de São Paulo, isso foi gritante, os cursos d'água foram transformados em avenidas, foram canalizados e transformados em avenidas para dar espaço para os carros. Então, com uma fragmentação gigante e eliminação de espaços verdes, e a consequência disso, uma perda enorme de biodiversidade. Então, essa é a chamada infraestrutura cinza. Aí eu coloquei essa figura para mostrar, então, os problemas causados pela ocupação intensa das bacias hidrográficas. Então, alteração da cobertura vegetal, alteração e retirada / destruição, eliminação, aumento da superfície impermeabilizada, redução da infiltração no solo, a água passa a escoar muito mais do que infiltrar, né? Então, aumento do escoamento superficial, aumento das vazões máximas, já vou mostrar um gráfico sobre isso, redução do escoamento subsuperficial e subterrâneo, porque já que não infiltra, né? Redução da evapotranspiração por parte da vegetação, que ela passa a não existir, ou existir muito pouco, aumento da temperatura gerando ilhas de calor e aumento da precipitação em zonas centrais. Então, uma evaporação meio concentrada em alguns locais. Aqui a gente tem um gráfico, então, mostrando as vazões durante uma chuva, né? De acordo com o tipo de cobertura do solo. Então, vocês vejam aqui na área urbana e, portanto, impermeabilizada, que a gente tem um pico muito rápido, por causa da baixa infiltração, então a superfície fica cheia de água, né, pelo escoamento, a enxurrada, e esse pico, dependendo das galerias de escoamento, ele vai se desmanchando, essa água vai indo embora pelas galerias, e vai embora. Se essas bocas de lodo estão entupidas com lixo, se elas são poucas, etc., isso aqui pode se prolongar e inundar áreas que estiverem no caminho da água. Aí a gente tem a agricultura, vocês vejam que o pico demora muito mais para acontecer, vai depender, claro, do tipo de cultura também, né, se cobre mais ou menos o solo. No sistema agroflorestal, vocês vejam que o pico é muito mais baixo e demora muito para acontecer, o encharcamento, vamos dizer, e floresta um pico, sim, bastante suave e bem depois do início da chuva, né? Então, o solo mais protegido, menos protegido e mais impermeabilizado, menos impermeabilizado, ou nada impermeabilizado no caso das florestas. Bom, com respeito ao manejo das águas urbanas, a gente sempre teve até hoje, infelizmente, um princípio, um conceito tradicional, que era escoar a água precipitada o mais rápido possível. Então, esse princípio, ele tinha uma razão que era sanitária, higienista, por causa da água parada, da água acumulada ao longo da história das cidades, e que essa água parada era responsável pela proliferação de vetores de doenças. Então, a ideia era escoa, canaliza, escoa, manda essa água embora para ela não ficar parada causando doenças. São Paulo tinha problema de tifo, problemas relacionados à leptospirose, uma série de doenças veiculadas pela água por causa do escoamento muito lento, dessa água ficar parada. Então, era um conceito higienista. Só que, com o tempo, isso foi revisto. Então, a consequência, por quê? Porque a gente começou a assistir coisas que eu já vou mostrar para vocês. Então, a consequência imediata desse projeto de escoar o mais rápido possível é que as inundações aconteciam a jusante, quer dizer, você vai empurrando a água, fazendo com que ela escoe rapidamente, ela vai estourar em algum lugar. Então, muitas vezes, as inundações depois das cidades, ou na periferia das cidades, como acontece até hoje. Você faz essa água escoar, ela vai para algum lugar, e dependendo do tipo de canalização, onde ela vai, vamos chamar de romper ou de estourar, depois dela ter passado por uma
canalização muitas vezes já subestimada ou já com as medidas não adequadas para aquele fluxo de água, essa água vai estourar em algum lugar. Aqui a gente tem uma ilustração disso. Eu tinha um rio meândrico natural, no seu curso natural, eu retifico, que são as chamadas medidas estruturais, eu retifico, muitas vezes eu coloco ele numa canalização impermeabilizada, num canal feito de concreto impermeabilizado, e essa água escoa rapidamente, só que para onde ela vai, geralmente ela causa problemas. Então, esse trecho retilíneo aqui, retificado, ele está totalmente artificializado. Essas são chamadas, em engenharia, as medidas estruturais. Eu mexo na estrutura do curso d'água. Então, são medidas que são construtivas, e elas são do tipo, para controlar enchentes, principalmente, mais inundações até do que enchentes. Construção de represas, construção de reservatórios de retenção, então, podem ser piscinões, por exemplo, bacias de retenção, construção de diques, barragens, canais de desvios, então, artificializando completamente o curso d'água, indo contra. Vocês vejam esse tipo de obra, elas são gigantes, elas são extremamente impactantes, só que com um problema, que com o tempo elas vão ficando pequenas. Por quê? Porque ela está dimensionada por uma condição de uso do solo, com o tempo, normalmente, esse uso do solo vai caminhando para uma maior impermeabilização, então, se eu tinha, vamos imaginar, 40% dos lotes vazios, esses lotes vão sendo preenchidos com uma cultura que a gente tem de impermeabilizar completamente o lote. Aqui em Prudente é comum, quando a pessoa solicita na prefeitura, termina de construir, no caso de edificações residenciais, ela termina de construir e tem que solicitar para a prefeitura um documento que chama habite-se, que é a autorização para que o imóvel possa ser habitado. E a pessoa já, na hora que constrói, porque na legislação diz que 20% da área do terreno tem que ser deixado permeável. 20 ou 10? Agora eu não me lembro, mas posso confirmar. O que a pessoa faz? Ela deixa permeável, ela vai para a prefeitura, o fiscal vem para checar se a construção foi feita como deveria, segundo o projeto, e ela já está com a caixa de cerâmica guardada lá para impermeabilizar o quintal inteiro. Então, isso é uma questão cultural. Com isso, o que acontece? Um tanto de água que infiltrava passa a escoar. Então, esse tipo de obra, ele acaba ficando subdimensionado por causa da alteração do uso do solo, de uma impermeabilização crescente. O resultado disso são cenas desse tipo todo janeiro, em São Paulo, ou toda chuva um pouco mais intensa. Então, essa é uma das marginais, Rio Pinheiros, Rio Tietê, a mesma coisa, e aqui, então, mostrando a cidade com os carros flutuando e lixo flutuando, com grandes prejuízos para as pessoas e, inclusive, para o poder público, que é limpar isso depois, as galerias entupidas de lixo. Então, um problema seríssimo. Toda estação de chuva, a gente se depara com... Aqui é Prudente, eu acho essa foto ultra didática, Parque do Povo totalmente inundado, e aí, então, até tem um piscinão, é uma canalização que hoje ela está pequena para... Então, a pracinha completamente inundada, ela recebe o córrego do Viado e recebe umas galerias de drenagem. E aqui, então, o estacionamento do shopping, que foi construído sobre o curso d'água, no caso, o córrego do Viado. Não é que foi na APP, foi sobre. Então, o que a gente está vendo nessa foto? O curso d'água simplesmente ocupando o seu vale. Não tem nada de novidade aí. O estacionamento do shopping está inundado, teve ano que a água chegou na praça de alimentação do shopping? Teve. É o curso d'água que é culpado? Não. O estacionamento está sobre o curso d'água. Então, cenários desse tipo causam grande prejuízo.
E aí eu quero até colocar essa foto, essa imagem aqui, que mostra o que é enchente e o que é inundação. Então, a enchente é o canal do rio enche, a gente tem o nível normal, aí choveu bastante, o canal do rio encheu. Se ele transborda e tem outros tipos de uso nas bordas do canal, é considerado inundação, quando ele sai do canal e ele vai para locais onde essa água não é desejada, vamos dizer assim. Então, isso é a chamada de inundação. Então, o que a gente está vendo naquela foto é um misto de enchente, porque, na verdade, o canal está totalmente alterado, o canal do curso d'água, e aí a inundação, porque ele extrapola um pouco o que seria o canal natural. E aí a gente se depara com cenas desse tipo. A primeira foto é Curitiba, as pessoas colocando comportas para não deixar a água entrar completamente nos seus estabelecimentos comerciais. Então, inclusive, quando eu estava procurando essas fotos, tem site que vende a comporta já. Isso é uma loucura, quer dizer, não existe. Essa pessoa consegue o quê? Que entre menos barro, a foto de baixo dessa porta preta é São Paulo. As pessoas conseguem segurar um pouco o lixo, um pouco do barro, talvez entre menos água, mas isso é uma loucura, isso é inadmissível, quer dizer, está tudo errado. Esse tipo de uso do solo, essas medidas estruturais que alteram tanto o curso d'água e que elas são para uma solução temporária, porque conforme a área vai sendo cada vez mais impermeabilizada, elas vão ficando pequenas e elas vão contra os processos naturais do curso d'água, no caso. Bom, de um tempo para cá, começaram a surgiu uma expressão que é soluções baseadas na natureza. E então começa com um históricozinho, falando que o homem está mais ou menos, se estruturou como sociedade há mais ou menos 70 mil anos, e que era uma convivência pacífica com a natureza, nós não éramos muitos, né? Em alguns casos, a população era nômade, então ela explorava um pouco uma área, abandonava aquela área, continuava, então essa exploração não era muito intensa, e mesmo a geração de resíduos era nada, era um resíduo completamente biodegradável, orgânico, etc. Só que com o tempo, as populações foram se sedentarizando, ou seja, foram se fixando nos locais, a população foi aumentando também, e o que acabou acontecendo é uma exploração muito grande dos recursos naturais, uma extração muito grande, uma exploração sem medida, não dando tempo para que a natureza se recupere ou reponha esses recursos. Então, hoje a estimativa é que nos últimos 60 anos, a gente degradou, poluiu, extraiu como nunca. Então, a gente está precisando rever isso. Então, essas soluções baseadas na natureza, elas têm esse princípio de se promover intervenções humanas que sejam inspiradas, baseadas em ecossistemas saudáveis. Ou seja, para a gente trabalhar em harmonia com a natureza e não contra ela, contra os processos naturais. E isso como uma forma de se conter o avanço do nível do mar, a escassez hídrica, né? A gente está assistindo hoje no estado de São Paulo, bom, na verdade no Brasil, por conta dessa falta de chuva normal nessa época do ano, várias cidades já com rodízio, com falta de água, quer dizer, escassez hídrica não é um problema de futuro, já está acontecendo há anos, né? E a perda de biodiversidade, muitas espécies desaparecendo até antes de serem identificadas, infelizmente, como as consequências imediatas da forma com que a gente tem lidado com a natureza, com os recursos naturais. Então, as soluções baseadas na natureza, o princípio vamos agir de forma mais harmônica, com base na natureza, nos processos naturais, que a própria natureza mostra o que é preciso fazer. Então, melhorar, recuperar a biodiversidade, entender os benefícios da biodiversidade, se promover coisas com mais longevidade. Então, em vez de fazer um canal de concreto que vai resolver agora, ou nos próximos 20 anos, para fazer para durar muito.
que os direitos das pessoas sejam respeitados, que as pessoas tenham prazer em ficar em contato com a natureza. Então, se pegar o que daria para a gente chamar de uma maneira simples, de pegar um caminho de volta. Vamos começar a repensar o que a gente tem feito e propor coisas diferentes. Então, surgem as chamadas medidas não estruturais, tem alguns autores que chamam de medidas não convencionais, e a ideia é que ela melhore a convivência da população com as enchentes, por exemplo, que isso não seja um momento de medo, de ameaça, de risco. Então, começou a ameaçar a chuva, vocês imaginem aqueles comerciantes e mesmo pessoas que têm que fechar a comporta na porta da casa para evitar que a casa seja inundada. Qualquer chuva em São Paulo hoje é motivo de muito medo. As pessoas começam a querer ir embora logo, porque elas não sabem se elas vão conseguir chegar, se o caminho que ela vai fazer, se o ônibus vai atravessar, se o carro dela vai flutuar, se ela tiver que pegar uma marginal, por exemplo, ela não vai chegar em casa. Então, a gente não pode na verdade, continuar com isso. E o que representa, então, as enchentes, as inundações. Então, a ideia se mudar a nossa postura para que a gente possa ter uma melhor convivência, inclusive com as enchentes e inundações. Como? Fazendo com que essa água fique basicamente no canal ou extrapole um pouco, mas que não haja edificações, não hajam usos que estejam inadequados naquele local e que causem prejuízos econômicos, no caso da água chegar neles, ou inclusive risco à vida. Então, outra medida seria a regulamentação do uso e ocupação do solo. Não pode construir em APP, de jeito nenhum. Só que o Código Florestal, o novo Código Florestal de 2012, ele muda a forma com que a gente mede a APP. Então, ele passa a medir do leito menor, que a hora que você faz isso, eu não vou poder explicar isso agora, talvez pudesse ter colocado, deixa eu voltar ao slide, porque quem não sabe sobre isso não vai entender. Aqui. O novo Código Florestal, ele manda medir a partir desse leito normal aqui do azul. Então, são 30 metros, ele manda medir a partir daí, desse leito menor. Só que quando você mede 30 metros a partir daqui, você vai estar aqui, por exemplo. Vocês conseguem ver a seta? Medindo 30 metros a partir dessa parte azul escura, sim, a gente vai dar, muitas vezes, dependendo da forma do canal, a gente vai estar ainda na área de enchente. Então, isso está muito complicado, porque vai ser permitido, o novo código autoriza edificações aqui, que está errado, isso é um equívoco. Então, a gente vai ter cada vez mais problemas. Então, uso e ocupação do solo, tem que falar, não pode. Essa é uma área sujeita à inundação. A gente... Então, regulamentação do uso e ocupação do solo, quer dizer, não pode construir em determinadas áreas. Educação ambiental voltada para o controle da poluição e a questão da produção de lixo. Porque quando acontece uma chuva desse tipo e ela lava a superfície, a chuva em geral lava a superfície, um problema que a gente enfrenta é a quantidade de lixo. Então, esse lixo entra pelas bocas de lobo, a água de chuva no Brasil não é tratada, ela é considerada água limpa, então, se tiver lixo na superfície, entra pela boca de lobo e vai embora. Vai para um outro rio, que seja para onde essa canalização vai desembocar. Então, tem um problema bastante sério, que é a questão da educação ambiental com relação a lixo, que a população tem que ser responsabilizada também sobre isso. E aí, sistemas de alerta e previsão de inundações, né? Hoje o CEMADEM, que é o controle de acidentes naturais, mesmo tem uns aplicativos de celular que fala, né? Se vai ter uma chuva forte, a pessoa recebe alerta para evitar muito mais que as pessoas estejam na rua, ou, inclusive, para avisar, para ela fechar a comporta da casa e o comerciante também, o que é lamentável, né? Bom, então, essas medidas chamadas de não convencionais e baseadas nas soluções, das soluções baseadas na natureza, elas pregam, então, sistemas de drenagem urbana sustentável.
e urbanização de baixo impacto e de alto desempenho. Então, o que é isso? Você já pensar em termos de projeto. Então, nessa foto, a gente vê, parece que é um conjunto, talvez, de habitacional, né? As casas parecem iguais, um bairro, um loteamento, e todo o piso já é permeável. Vocês vejam que aqui tem um pisograma, que é uma grade com grama plantada, e esse piso todo aqui é permeável. Então, isso você já pensa em termos de concepção de projeto. Em vez de chegar um caminhão de concreto e despejar lá, você faz pisos permeáveis. Então, você já está criando uma área bastante grande de infiltração, evitando problemas futuros. E aí, então, a infraestrutura verde, que seria um conjunto, uma ferramenta a ser usada nas soluções baseadas na natureza. Então, o que seria a infraestrutura verde? Sistema integrado de áreas verdes multifuncionais que relaciona a cidade com sua envolvente ou com seu entorno, enquanto infraestrutura biofísica e social integrante do território. Usa tanto. Tita, falhou um pouco seu microfone, se você puder repetir, por favor. Para mim, a tela está piscando de vez em quando, não sei se é um problema de conexão, bom, enfim. Então, aqui seria mais ou menos uma definição de infraestrutura verde, sistema integrado de áreas verdes multifuncionais, que elas tenham várias funções, eu vou mostrar depois para vocês, que relaciona a cidade com o seu entorno, com a sua envolvente, enquanto infraestrutura biofísica e social integrante do território. Então, essa autora chama Helena Madureira, e ela é portuguesa, e ela escreve bastante sobre isso. A gente tem dois autores principais que, vamos chamar, que deram origem à infraestrutura verde. Um deles chama Olmsted, Frederick Law Olmsted. Esse homem, em 1870, mais ou menos, ele já começou a pensar na cidade para o futuro, pensar, então, em se criar uma estrutura de áreas verdes, de preferência conectadas, e ele, o Olmsted, é uma figura ultra de referência nos textos, nas discussões de infraestrutura verde, mas de áreas verdes. Ele é o autor do projeto do Central Park de Nova York. Então, o Central Park, ele começou a projetar em 1857, 57, 58, e o projeto é aprovado, e ele é construído, eu acho que ele é inaugurado em 1887. Vocês imaginem, 1858, o Brasil estava, assim, pensando na independência, estamos começando república, sei lá, num estágio ainda muito, vamos dizer, primitivo até da história, e o Olmsted já estava pensando em grandes áreas verdes, com muita água, para deixar a cidade mais agradável, com todas as funções de uma área verde, de ar puro, de melhorar o clima, o microclima, de atrair, de contribuir, de atrair biodiversidade, animais em geral, avifauna, né, as aves. E aí, então, ele faz esse projeto, ele faz um projeto que é escolhido do Central Park. E aí eu quero só chamar a atenção, o Central Park é totalmente artificial. Esses lagos, as cachoeiras, elas são cheias, ligadas, desligadas, com registros, com torneiras. Só que o projeto conseguiu uma harmonia tão grande que muita coisa funciona sozinha hoje. Você não precisa de grandes intervenções humanas, porque se atingiu um certo equilíbrio. O próprio Olmsted foi, depois, na sequência, e mais ou menos simultaneamente ao projeto do Central Park, ele faz o que ele chama de colar de esmeraldas em Boston. Boston era uma cidade industrial, com muitos problemas de saúde, ela era insalubre, ela era doente, e ele, então, propõe esse corredor de áreas verdes interconectadas, vocês vejam aqui, por isso que ele chama de colar de esmeraldas, que seriam pequenas, vamos chamar de bolinhas verdes, desde grandes parques, com grandes áreas, aqui tem 2, e depois áreas verdes menores, aqui, por exemplo,
as APPs, as matas ciliares do curso d'água, parques lineares aqui, criando, então, um sistema, uma estrutura de áreas verdes. A gente teve uma outra figura, o Ebenezer Howard, que também é lá dos 1800 e tanto, e ele fez um projeto de cidade-jardim. Então, ele pensava diferente mais ou menos, porque o princípio de conexão de áreas verdes é o mesmo. Então, aqui haveria uma cidade maior, ele estimava em 1800 e pouco uma cidade maior com 58 mil habitantes, cercada de floresta, aqui uso agrícola, aqui uma outra reserva florestal, aqui assim, cidades menores, que naquela época ele estimava em 32 mil habitantes, essas aqui, também com áreas verdes concêntricas, aqui uma grande área verde, e essa população chegaria, nessa estrutura, chegaria a mais ou menos 250 mil habitantes, e aí passaria para outro círculo desses. Isso não foi em frente, ficou só uma ideia, é o projeto das cidades-jardim, sem fumaça, sem nada, na época acho que não se falava muito em carro, então essa ideia não avançou, mas ele é uma referência. E também, junto com o Olmsted e o Howard, surgem termos como ecologia da paisagem, paisagismo ecológico, que vai, então, estudar e mostrar a importância da conectividade entre as áreas naturais para a manutenção e promoção da biodiversidade. Então, eu devo ter bastante áreas verdes e, de preferência, que essas áreas estejam conectadas. E eu devo pensar nessas áreas verdes e nessa conexão já em termos de projeto, porque fazer depois fica bem mais difícil e mais caro. Tá? A infraestrutura verde, então, ela tenta, bom, claro, trabalhar as paisagens urbanas, principalmente, conectando o sistema verde, que seriam as áreas verdes para a produção de biomassa, com o sistema azul, que seriam os cursos d'água, os cursos d'água em geral. Então, o verde e o azul, vegetação e água. A infraestrutura verde, então, ela tem como, vamos chamar como princípio, a gente ter áreas verdes maiores, que eles chamam de hub, do inglês, que seriam nós, né? Então, aqui seria um sistema, a gente teria áreas verdes maiores, como, por exemplo, parques. Aqui em Prudente, a gente poderia ter a Cidade da Criança, como uma referência de hub. Os hubs ligados por exemplo, ao app, então, que eu possa ter, se eu tiver um curso d'água aqui, eu aproveito e ligo a essa vegetação ao longo do curso d'água. Se eu tiver um outro hub, que aqui em Prudente poderia ser, por exemplo, a mata da Vila Aurélio, aí um novo corredor, que pode ser uma app, ou pode ser simplesmente um corredor verde mesmo, um novo hub, um novo nó, uma área grande, que pode ser a mata do Furquim, que já foi transformado em parque ecológico na década de 90, novo corredor ou app, e aí então eu vou tendo um sistema, uma infraestrutura verde que vai conectar as áreas verdes de diferentes tamanhos e formatos, para que a gente possa ter fluxo de fauna, para que a gente possa ter habitat para uma série de seres vivos, para que a gente possa ter os próprios animais polinizadores, as aves, levando semente de uma área para outra, e a gente possa ter uma biodiversidade, tanto em termos vegetais, como em termos biológicos de animais, principalmente vamos chamar dessa fauna urbana, de muitas aves. Bom, então a infraestrutura verde, ela vai proporcionar uma série de benefícios, são chamados serviços ecossistêmicos, que eu não gosto do termo, porque você achar que a cidade é uma visão muito antropocêntrica, porque achar que a natureza tem que te prestar um serviço para o homem, senão ela não vale a pena, por exemplo, serviços ambientais, serviços ecossistêmicos, eu acho ruim essa abordagem. Então, quais são? Não vou nem falar de serviços, vamos falar de benefícios. Benefícios, então, da infraestrutura verde, dessa rede de áreas verdes, desse sistema interconectado. Recarga de aquíferos, porque essas áreas são permeáveis, prevenção de enchentes e deslizamentos, porque a vegetação fixa as áreas, fixa o solo, por exemplo,
o relevo fica mais estabilizado. Na medida em que eu tenho mais áreas permeáveis, eu tenho menos água escorrendo, então eu também tenho menos deslizamentos, porque essa água vai infiltrar mais, vai escorrer menos. Redução da emissão de gases do efeito estufa, então eu tenho mais áreas verdes, eu tenho, em alguns casos, até menos circulação de carros, tem vários locais hoje em dia que já estão definindo áreas onde carro não entra. E além do que, o efeito de purificação exercido pela vegetação, purificação do ar. Amenização das ilhas de calor, então está provado a vegetação com um papel importantíssimo em refrescar, né, a cidade, em não deixar aquecer tanto, em contraposição a materiais usados nas edificações que conservam muito calor, como concreto, vidro, calçadas com cimento, asfalto preto, então isso faz com que muito calor seja retido, e a vegetação, pelo contrário, refresca, exerce esse papel de refrescar. Aumento e melhoria da biodiversidade nativa, redução do consumo energético, eu vou ter, então, uma maior biodiversidade, eu vou ter essa diminuição das temperaturas, e, portanto, eu vou ter um menor consumo de ventilação artificial, por exemplo, nas casas, ar-condicionado, ventilador, a gente está enfrentando isso hoje, né? Produção local de alimentos, porque uma das categorias de infraestrutura verde são as hortas urbanas, que eu vou mostrar para vocês. Melhoria da saúde física, mental e espiritual das pessoas, então está comprovado, as pessoas, quando elas podem ter acesso a uma área verde, um parque, uma praça, ficar sentado, a criança brincar no chão, playground, grama, etc., tem um efeito extremamente positivo em termos de saúde física, mental e espiritual. Redução da poluição sonora, porque a vegetação é anteparo, né, para as ondas sonoras, ela absorve. Promoção e incentivo à agricultura urbana, que eu já vou mostrar. Então, as hortas urbanas como categoria de infraestrutura verde. Educação ambiental, pelo envolvimento das pessoas na implantação de algumas dessas categorias de infraestrutura verde que eu vou mostrar para vocês. Tudo bem até aqui? Bom, então, as tipologias, existem vários tipos de infraestrutura, de categorias de infraestrutura verde, e elas têm como função purificação da água, a retenção da água, então eu retenho e permito que essa água infiltre mais. A infiltração, eu crio toda a condição para que ela infiltre, através de diferentes camadas, de diferentes granulometrias, por exemplo. Simplesmente a detenção, eu apenas paro essa água para que ela tenha sua velocidade diminuída em termos de escoamento. Na detenção, eu crio obstáculos para diminuir a velocidade. E na retenção, eu seguro essa água para ela infiltrar. Então, inclusive para, por exemplo, criar um lago, um espelho d'água, como área de um elemento paisagístico. E a transmissão, então, eu conduzo essa água para até uma área permeável ou para outra categoria de infraestrutura verde. Então, aqui tem uns modelos para tentar ilustrar melhor essas informações. Então, as 3 primeiras seriam funções mecânicas, e as 3 últimas seriam uma função biológica, uma infraestrutura mecânica. Então, eu seguro o fluxo d'água, eu conduzo esse fluxo d'água, para conduzir ele para um local onde ele dê menos problema. Então, eu apenas conduzo, aqui no caso da impressão de que o fundo é permeável, né? Então, tem esses obstáculos. Na outra, é a detenção, eu seguro essa água, eu crio barreiras para ela, para soltar essa água aos poucos, para diminuir a velocidade dela, tal, para ela não causar estragos por onde ela está passando. E também, como eu detenho essa água, eu evito que ela cause grandes estragos. E essa última, que é representada pelo recipiente cheio, eu retenho. Então, eu não só seguro, como eu armazeno. Então, aqui a gente vê um cano aqui, né? Então, aqui, por exemplo, pode ser uma grande galeria de águas pluviais, ela chega de água de chuva, né, da rede.
ela fica aqui. Então, aqui eu posso ter um tratamento de fundo, vou permitir, então, que essa água infiltre lentamente para evitar que os poluentes cheguem, eventualmente, até um lençol freático. E aqui, então, eu tenho os meios biológicos, as funções biológicas. Aqui eu tenho um piso permeável, o chamado pisograma, são lajotinhas com aberturas para permitir que se plante grama. Então, aqui vai ter um efeito de filtração, essa água vai infiltrar. Eu posso fazer um substrato de diferentes granulometrias para que ele exerça um papel de filtro e que essa água, a poluição eventual dessa água não chegue até os aquíferos. Aqui também eu tenho uma lagoazinha aqui e que ela vai permitir a infiltração. Por que a gente tem que tomar cuidado com a água de chuva? Então, a água da chuva, ela é extremamente poluída, essa água que escoa. Por quê? Porque, por exemplo, agora, quando chover, essa chuva vai lavar os telhados, lavar as calçadas, lavar as ruas. Os telhados têm, por exemplo, fezes de aves, vai ter folha, vai ter terra. As calçadas têm lixo, eventualmente tem fezes de animais. O pequeno lixo, folhas, né? A gente teve agora, está com alguns ipês floridos maravilhosos, mas se o serviço de varrição não acontecer, as calçadas estão cheias de flores. Que isso indo para as galerias não é interessante. Mas o que é pior na questão da água da chuva? A água que escoa principalmente pelas ruas, porque eu vou ter resíduo de óleo de carro, que sai até pelo escapamento, fuligem do escapamento, vou ter resíduo de gasolina que pinga, óleo que pinga, eu vou ter borracha de pneu do atrito com o asfalto, vou ter, por exemplo, terra que escoa de terrenos, então ela não é de jeito nenhum uma água limpa. Com respeito à gasolina, óleo e outros produtos que escorrem pelas calçadas, que as pessoas jogam nas ruas, muitos deles têm produtos químicos tóxicos. Então, eu tenho que permitir uma infiltração, só que filtrando. E de tempos em tempos, porque essas águas podem ter até metais pesados, que são substâncias tóxicas. De tempos em tempos, eu posso ter que trocar esse leito filtrante. Normalmente não se fala desse problema dos metais pesados. Fica-se nessa função importante de segurar a água, de se criar um elemento da paisagem, não se fala muito da poluição da água de escoamento, que ela não é para ser menosprezada, desconsiderada. Se fosse para fazer muito mais corretamente, esse leito filtrante aqui dessa categoria aqui, dessas duas principalmente, ele deveria ser encaminhado para um aterro de resíduos perigosos depois de trocado, porque ele vai ter impregnado nele substâncias tóxicas. Esse aqui pode ser um jardim de chuva, que eu diminuo a velocidade da água, vocês vejam que aqui tem umas mini barragens assim, eu diminuo, retenho, e essa água vai ser filtrada num leito filtrante também. Então, eu seguro aqui, crio aqui uma área de vegetação bacana, quando eles são lineares, eles são bons para estacionamentos, que vão drenar uma área permeável, uma área impermeável, drenar calçadas. Então, vocês vejam que interessante, a gente tem estruturas mecânicas, estruturas, vamos chamar de mais biológicas, que vão envolver tratamento, infiltração e tratamento feito por micro-organismos, tal, mas tem esse agravante de que esses tratamentos não tratam poluentes importantes presentes, principalmente nas ruas, na água da chuva que percorreu ruas. Bom, a gente tem várias tipologias de infraestrutura verde, e elas podem se dar em várias escalas. Então, tem uma escala que é chamada de escala da paisagem, que ela é também chamada de regional, e vai ter como uma unidade de gestão, por exemplo, a bacia hidrográfica. Então, ela prioriza a conexão da vida silvestre e necessariamente maximiza a cobertura vegetal. Exemplo, então, unidades de conservação, parques e fragmentos de mata nativa, que seriam aqueles hubs que eu mostrei para vocês naquele esquema. Escala local, arborização urbana, florestas, matinha, restos de uma mata, vamos chamar de secundária, na cidade,
parques urbanos, estradas verdes, jardins comunitários, pavimentos permeáveis e outras práticas que possibilitem infiltração de água da chuva. Eu coloquei aqui essa referência, que ela está errada em termos de ABNT, mas era só para vocês saberem. O IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, lançou esse ano um guia metodológico para implementação de infraestrutura urbana. Então, eu já estava com várias coisas da apresentação feitas, e de repente eu achei o guia do IPT que eu amei, então eu reestruturei toda. Então, o autor, que é uma autora, na verdade, ela chama Soleira, ela foi a organizadora, então, em termos de ABNT, de referência bibliográfica, eu devia colocar aqui Soleira, que foi ela que organizou a publicação. Só que eu deixei IPT para vocês saberem de onde ele é, e eu vou mostrar depois mais detalhes para vocês sobre isso. E aí a escala particular, que limita-se às áreas com necessidade de instalação de jardins verticais, telhados verdes, que aí estaria na escala da residência, da edificação, seja como residência ou estabelecimento comercial, etc. Então, jardins verticais, telhados verdes, jardins e quintais das casas. E agora, toda essa série de slides eu tirei do guia do IPT. Então, na escala regional, a gente vai falar aqui de um parque, são as unidades de conservação, o exemplo aqui é um parque natural, que no nosso caso aqui de Prudente, poderia ser a Cidade da Criança, como uma unidade de conservação, é um parque municipal. Podem ser áreas de proteção ambiental e as APPs, então tem aí as APPs nesse caso menos, mas os grandes manchas maiores de vegetação. Então, unidades de conservação que asseguram a representatividade de amostras significativos e ecologicamente viáveis das diferentes populações, habitats e ecossistemas do território nacional e das águas brasileiras, preservando o patrimônio biológico existente. Bom, vantagens: proteção de ecossistemas e biodiversidade, regulação do microclima, quanto maior essa mancha vegetal, maior a regulação, qualidade de vida, claro, se a gente tem uma cidade menos quente, com mais áreas verdes dedicadas ao lazer, à recreação, isso é qualidade de vida, evidentemente. O papel de purificador do ar, que a vegetação exerce. Equilíbrio ambiental, turismo sustentável, proteção de belezas naturais e educação ambiental. Então, isso seria na escala regional, o que seria o nosso maior hub, unidades de conservação. Ainda na escala regional, a gente teria aqui as áreas verdes urbanas. Então, praças, jardins, quero destacar que nem toda praça é área verde, né? Então, a gente tem a Praça da Catedral, por exemplo, de Presidente Prudente, que tem 12 árvores e o resto está asfaltado. Mas as praças, os jardins, que pressupõem a existência de área verde, praças nem sempre. Parques lineares, a gente tem aqui o Parque das Andorinhas na Coab Secap, que tem um papel importante, porque ele deve ter umas 5 quadros de comprimento, mais ou menos, tá? Também os mesmos benefícios, equilíbrio ambiental, refúgio para a vida silvestre, para a fauna, muitas vezes urbanizada, mas importante, porque elas têm um papel de polinizadora, uma série de dispersora de sementes, enfim, não deve ser desconsiderado. Cinturão verde, no entorno das cidades, muitas vezes com agricultura, a gente não tem essa tradição de ter cinturões verdes nas proximidades, né, da cidade, é mais raro, normalmente está um pouco afastado. Aqui a foto é de Limeira, então são espécies demarcados para a produção de alimentos, mas também com áreas naturais. Então, uma pequena reserva, para fragmento de mata, tal. Então, as mesmas funções, com a manutenção ou a possibilidade de uma diversidade genética. Aqui, corredores verdes urbanos, então, uma pista de pedestrianismo, por exemplo, que tem aí uma vegetação de um certo porte e que permita essa linearidade, sirva para aqueles corredores entre os hubs, no exemplo que a gente deu. E, eventualmente, proteção de cursos da água, se ela for uma APP. Aqui, ruas verdes, um exemplo de Araraquara, Curitiba tem uma famosíssima também, que aí é o corredor de árvores, com as copas se tocando, promovendo aí um grande sombreamento, um conforto térmico enorme,
toda a questão ligada à poluição do ar causada por automóveis, minimizada por essa massa vegetal representada pela copa das árvores, e conexão também para os animais transitarem, particularmente aves. E aqui eu quero mostrar esse mapa, que foi elaborado pela professora Margarete, do curso da Geografia, que é um mapa termal, é uma técnica que ela aprendeu a usar, que você dá um tratamento termal para as imagens a partir de medidas feitas em termômetros espalhados pela cidade. Então, aqui a gente tem Prudente, e aí, então, a gente vê aqui, olha só, o Parque do Povo, como as temperaturas são mais baixas, apesar do curso d'água canalizado, e a gente tem aqui o Ana Jacinta, o conjunto habitacional Ana Jacinta, vocês vejam, tem uma pobreza muito grande de áreas verdes aqui, arborização urbana pobre ainda, e aqui eles têm um fundozinho de vale, olha só a interferência na temperatura desse fundo de vale. Aí nós temos aqui as áreas mais densamente edificadas, e com muito asfalto, muito cimento, muito telhado, às vezes de telha de concreto que segura o calor. Aqui não tem ainda os dois grandes conjuntos, o João Domingos Neto, né, o mapa é anterior. A gente vê aqui os condomínios fechados, os Damas todos. O que está mais próximo da rodovia e que os terrenos são menores, que é o Village Dama, aqui está Raposo Tavares, ele tem temperaturas mais altas. E ele é mais novo também, então ele não tem a vegetação constituída ainda. Mas vocês vejam, em termos de temperatura aqui, como elas são mais amenas, dada a grande quantidade de área permeável, área verde que eles têm. Aqui os condomínios... Esse daqui, né? Também com uma condição de temperatura muito mais agradável, onde tem vegetação, ainda que seja pasto, e algumas árvores, olha como a temperatura já diminui aqui, dando uma diferença de 11 graus, e essas aqui poderiam ser consideradas ilhas de calor na cidade. Então, esse vermelho mais intenso. Então, para mostrar aqui o papel da vegetação na temperatura e o papel dos cursos d'água também. Bom, continuando, vias de uso múltiplo, então, nas ruas, a presença, a possibilidade, de se transformar as rotatórias em áreas verdes. Não são consideradas áreas verdes na classificação, elas são consideradas verde do sistema viário. Então, se você for contar, Prudente tem tantas praças. Aquela praça em frente ao shopping, que é uma rotatória, não é praça, embora ela chame Praça Luiz de Camões. Ela não é praça, ela é verde do sistema viário. Mas mesmo assim, quer dizer, é uma área permeável, importante aí nessa intersecção de ruas, provavelmente tem um escoamento grande aí, e uma área para permitir a infiltração dessa água que escoa. Aí, no caso do verde do sistema viário, é preciso tomar cuidado com o tipo de planta que se vai colocar aí, por questões de visibilidade e até segurança dos motoristas e pedestres. Agricultura urbana, então, as hortas, são uma outra categoria de infraestrutura verde, mas, é claro, a ideia aí é que essas hortas não usem agrotóxicos, que elas sejam para a produção de verdura orgânica, e essas hortas têm um papel muito importante, que é a produção de alimentos. Então, normalmente, essas hortas são feitas a partir de serviço de trabalho voluntário de moradores do bairro. As pessoas dedicam algumas horas. Em Penápolis, eles chegaram a ter 30 e tantas hortas urbanas. Então, por bairro, as pessoas que trabalham têm direito a tirar X unidades de cada maço de verdura, por exemplo. Não pode ser comercializado, é para distribuir. O que o bairro não usa pode ir para a merenda escolar, por exemplo, da escola do bairro, mais de uma, dependendo da produção. Normalmente a água é fornecida pela prefeitura, se sugere que sejam com sistemas de irrigação automáticos, para evitar o desperdício. A gente visitou Penápolis o ano passado, né, foi uma das visitas do CEALP, e eles falaram que eles não tinham controle. A prefeitura disse que não controlava o uso da água e que as pessoas desperdiçavam demais. Então, eles passaram a controlar. Então, acho que vai caminhão-pipa, enfim. E outra coisa que é interessantíssima é que a maioria dos voluntários nesses projetos são mulheres.
Então, toda essa questão de empoderamento feminino, de produção de alimentos, de controle sobre a produção de alimentos, de relacionamento entre as mulheres do bairro, de relações de amizade, que podem depois desencadear, por exemplo, umas cuidam dos filhos das outras, para essa rede de solidariedade e de cuidados, às vezes frutos de uma iniciativa desse tipo, que permite que as pessoas se conheçam, se frequentem, enfim, então, com outros aspectos, além de ser uma área permeável, verde, infraestrutura verde, etc. Tem mais coisa embutida aí, tá? Aí, modelos de hortas urbanas, interessantíssimas. Essa primeira foto aqui é o teto do Shopping Eldorado, em São Paulo. Elogiadíssimo, iniciativa premiada, eles produzem um monte de alimentos aí, não só verduras, como legumes, pimentão, uma série de coisas aí, fornecem para o pessoal, para os funcionários do shopping, e eu acho que doam para escolas também. Iniciativa premiada, aproveitou o teto, que era uma laje que esquentava muito, eles fazem nessas caixas, porque a laje não tem um tratamento de impermeabilização suficiente para receber terra, que também precisa disso, e também para controlar a questão do peso, essas caixas, enfim, porque muitas vezes a laje não está dimensionada para receber uma camada espessa de terra, e as mudas, as plantas, etc. Então, tem que ter esse cuidado. Esse aqui com os tambores azuis, que geralmente são tambores que armazenaram produtos químicos, é da Faculdade de Medicina da USP, só que eu não sei se é de Ribeirão, não fala de onde só fala Faculdade de Medicina da USP. Então, uma iniciativa da comunidade do campus, da universidade, e eles produzem flores, verduras, ervinhas de cheiro, temperinhos, etc., nesse pátio que estava desperdiçado, com um calor enorme, porque ele é totalmente cimentado, e hoje eles têm essa horta. E essa horta maior ainda aqui, na foto do canto inferior, no bairro, com uma produção gigante de verduras, aí tem só alface, vocês vejam que tem até um mecanismozinho de irrigação aqui, provavelmente por gotejamento, que é uma forma de irrigação que não se desperdiça água, e possivelmente fica no bairro, nas escolas, nas casas, tal, para as pessoas que trabalham na horta. Então, essa questão das hortas urbanas é interessantíssima, gente, permite intercâmbio, trocas, socialização das pessoas, acesso a verduras, eventualmente legumes e frutos, é muito, muito legal. Lagoa pluvial, então, seria retenção, retenho a água, seguro a água naquele lugar, normalmente se escava uma bacia, né, se cria o local, pode-se colocar, então, leito filtrante a partir de diferentes camadas, com granulometrias diferentes, de tamanhos diferentes, e se cria aí um local, se coloca no começo uma vegetação no entorno, e depois as outras vêm espontaneamente, as outras espécies, vem espontaneamente, trazida inclusive por insetos, polinizadores, aves, morcegos, etc. Elas se constituem em um ecossistema num horizonte de tempo relativamente curto. Alagado construído, mesmo esquema, só que eu já de uma forma mais estruturada, eu faço valas, mas também com leito filtrante, para a purificação da água. Lagoa seca também, aí nesse caso a gente aproveita o próprio relevo. Então, eu tenho aí uma área mais baixa, já com um formato mais ou menos de uma bacia, ela só enche quando eu tenho bastante chuva, então, por isso que é chamada de lagoa seca. Então, área permeável, com uma vegetação rasteira, que vai permitir, então, ela só fica com água quando chove bastante, então, uma forma de controle da água da chuva. Canteiro pluvial, construído, pode ser uma calçada, em alguns casos eu entro, a área tomada é da rua, então esse exemplo de Portland, nos Estados Unidos, eles colocaram o canteiro na rua, no leito carroçável, que é chamado, na parte de asfalto, com isso eles estreitaram o leito, e eles fazem com que os carros passem mais devagar. Com isso, as pessoas podem transitar pela rua com mais segurança, crianças de bicicleta, aquela coisa toda. Então, tem um propósito a mais também. Também infiltração
deixo a água, vamos chamar de filtrada ou barra pulverizada, chegar até o lençol. Também precisaria trocar esse leito de vez em quando. Aqui, jardins de chuva, mais ou menos o mesmo jeito do canteiro, só que áreas maiores, permitindo, então, que se crie uma área de lazer. No caso do canteiro, não. O canteiro, a estrutura é só de efeito paisagístico, não é uma área de lazer. É jardim, sim. E quero mostrar as camadas que são necessárias de se colocar. Então, uma manta de cascalho, às vezes pode ser brita, depois eu posso colocar uma camada de areia grossa também, para fazer esse papel de filtro. E aqui ela tem uma manta geotêxtil, vocês vejam, foi escavado e foi colocada essa manta aqui, que é uma manta permeável, mas que exerce às vezes de filtro. Aí, depois que o cano sai e leva essa água, permite que essa água vá infiltrar em algum lugar. Então, aqui eu tenho uma camada de solo fértil, aqui eu já tenho as raízes e as plantas plantadas, principalmente tem que ser, na verdade, a gente tem aqui um exemplo, são 2 exemplos, São Paulo, 2017, esse triângulo com essa vegetaçãozinha, era uma área contaminada, era um depósito de entulhos e de uma série de coisas, foram pondo coisa aí, aterraram, provavelmente restos de construção de alguma coisa, ou de várias construções, aterraram e puseram essa graminha. Aqui existiu uma tentativa de fazer uma parede, um jardinzinho vertical, que não virou nada, e aí, então, uma ONG que se responsabilizou aí, tem como projeto construir uma série de jardins de chuva. Então, vocês vejam aqui a população, o solo com entulho, com um pedaço de reboque, coisas até contaminadas, foi retirado, e as pessoas são voluntários, a população do bairro, replantou e criou essa área. Vocês vejam a área no momento, logo após a implantação, e meses depois, o tanto que a vegetação cresceu, criando uma área bastante agradável para o bairro, uma área de lazer e recreação para o bairro. Então, eu volto a frisar a necessidade de que as espécies sejam nativas. Por quê? Porque a espécie nativa, ela demanda menos agrotóxicos, a gente não corre o risco de que ela traga uma espécie exótica, que não é do Brasil, que traga alguma praga para a qual a gente não tem controle, nativa para poder atrair fauna nativa. Então, se eu tenho uma espécie que não é do local, ela não atrai passarinho, o fruto dela não é alimento para passarinho, nem para morcego, nem para nada. Então, eu não tenho o processo feito em moldes, vamos chamar de naturais. Jardim de Chuva do Largo das Araucárias, São Paulo também, 2017, pela mesma ONG. Então, vocês vejam as pessoas trabalhando nos fins de semana, população super envolvida, crianças. Então, isso da população trabalhar é importantíssimo, porque isso dá uma sensação de pertencimento. Fui eu que fiz. Então, normalmente, as pessoas cuidam quando elas têm algum tipo de participação. Retiraram, colocaram esse material, deixaram o solo totalmente permeável, colocaram essa vala para permitir ela estar revestida com pedrinha triturada, tal, para reduzir a velocidade da água e permitir infiltrar. E mostrando a população plantando, e já a primeira chuva, com esse caminho sinalizado de onde a água vai parar, que é bem legal isso. E aqui, então, o jardim, 8 meses depois. Vocês vejam que quando a gente trabalha com espécies nativas, depois que você tem algumas, por atraírem insetos, pássaros, etc., existe um semear natural a partir de disseminação de sementes. Aqui um jardim de chuva, São Paulo também, então ele é bacana, porque você planta árvores, você cria e o entorno da calçada, essa parte toda aqui, então, de material de calçada permeável ou porosa. Bom, as biovaletas, que são valetas construídas para permitir infiltração, mais ou menos no mesmo molde dos jardins, eu tenho diferentes camadas, elas são normalmente lineares, então elas são legais para estacionamentos, ao longo de calçadas, você cria uma área permeável e que vai reter a água da chuva. Também o problema dos poluentes.
Aqui, então, exemplos de biovaletas. Vocês vejam nessa foto os anteparos para reduzir a velocidade da água e para permitir a infiltração. Bom, aí outra categoria seria bioengenharia de solos, que é para a gente evitar coisas desse tipo. Vocês estão vendo essa foto aqui. O que acontecia? Havia um deslizamento aí, tem casas que estão prontinhas para rodar. O que foi feito? Se meteu concreto, uns tubos de drenagem, uma escada para conduzir a água e diminuir a velocidade dela, com estrutura de dissipação, que é chamada, e a bioengenharia vai pregar isso. Então, eu vou colocar sacos com pedras, ou então os gabiões, mas permite com terra, para permitir que nasça vegetação. Em vez de colocar ferro, concreto, eu vou colocar estacas, que vão fixar essa superfície toda que poderia deslizar, e como eu vou colocar a vegetação, o escoamento da água ao longo do tempo vai ser baixo também, vai ser menor, e eu vou evitar o deslizamento. Então, aqui, ilustrações de técnicas de bioengenharia, isso é super legal. O João Oswaldo fez um trabalho lindíssimo com essas técnicas no sítio. Vocês vejam aqui, grama plantada numas estruturas às vezes de ráfia, às vezes de um material mais natural que se decompõe. Aqui, isso é mais para conter erosão. Aqui, a gente faz essas barreiras com bambu, com eucalipto, que vai fazer, então, com que a velocidade seja diminuída, que haja deposição de sedimentos, e eu vou, então, tampando esse processo, segurando e depois corrigindo esse processo erosivo. Aqui, então, essas mantas de ráfia, é um material que não é biodegradável, mas dá para fazer com juta também, e já com sementes para nascerem as plantas para proteger a encosta. E aqui, sacos de ráfia, com terra dentro. A ráfia é um material plástico, não é o ideal, mas ele funciona muito bem, porque se fizer de saco de juta ou de algodão, ele acaba se desmanchando logo. Então, os sacos de ráfia com terra e com sementes de espécies nativas. Então, rapidão, essas espécies começam a germinar e eu vou tendo essa encosta protegida por vegetação, evitando o papel das raízes, estabilizando também, evitando o deslizamento, a não compactação, enfim, o desagregamento do solo, levando ao deslizamento. Bom, pavimento permeável, já mostrei as calçadas. Hoje tem concreto poroso, asfalto poroso, piso intertravado, pisograma. E aí essa foto é muito legal, porque aqui eu tenho a pavimentação, em vez de asfalto, são blocos sextavados, instalados sobre um substrato permeável. Vocês vejam que nasceu grama aqui no meio. A gente também de que, por ser mais claro, tem menos calor do que o asfalto. Aqui eu tenho uma área com grama, uma biovaleta, um jardim de chuva. E aqui, isso é super legal, que é uma sarjeta permeável. Então, a infiltração da água que por não ser, pelo o bloco sextavado ter um atrito maior do que o asfalto, por ele ser permeável, então aqui vai escoar muito menos água, mas a água que escoar vai infiltrar ao longo da sarjeta inteira, então não só naquela estrutura de bocas de lobo, que são pontuais. Se eu tiver poucas bocas de lobo, eu tenho muita água escoando até encontrar uma boca. Então, aqui, eu vou ter, então, uma sarjeta permeável, em que a infiltração se dá ao longo dela toda, ressaltando que esse leito da sarjeta vai ficar contaminado, também poluído, e que talvez de tempos em tempos precise ser retirado. Pavimentos porosos, a calçada com os blocos encaixados, o canteiro da árvore também, com orifícios para permitir a entrada de água, coisa que normalmente aqui a gente não faz, né? A gente mete cimento, a calçada vai até o tronco e a árvore estoura tudo, porque ela precisa respirar, enfim, ela precisa de água. O verde do sistema viário, que eu mostrei para vocês antes, não tinha colocado, o verde do sistema viário não é considerado. Aqui um exemplo de um canteirinho com área permeável, ele foi simplesmente quebraram essa intersecção das ruas,
transformaram numa área permeável, colocaram essas rochas, plantinhas, inclusive do ponto de vista paisagístico bonito. Destaco aqui, quer dizer, bonitinho, destaco aqui essa calçada ecológica, com uma faixa da calçada permeável, isso é bastante importante. Jardins verticais, numa escala de cidade, a gente tem aqui o exemplo infeliz da Avenida 23 de Maio em São Paulo, motivo de grande crítica / polêmica, porque o Dória resolveu que, não, no caso acho que foi Bruno Covas, mas acho que teve o papel do Dória, enfim, resolveu pintar todos os grafites nos muros da Avenida 23 de Maio, que é um córrego canalizado, meteram uma tinta cinza, pintaram tudo do dia para a noite, destruíram grafites de grafiteiros famosos, e inclusive muito bonito do ponto de vista estético e artístico, fizeram esse jardim vertical, com uma estrutura de concreto e plástico aqui, servindo de mini vasos, e só que a empresa que tinha ganhado a licitação para regar, para cuidar da manutenção, a licitação foi cancelada, impugnada, e o jardim morreu. Então, o jardim vertical da 23 de Maio hoje está desse jeito, só com a estrutura onde estavam as plantas, não tem mais os grafites, não tem mais o jardim vertical. Então, é uma estrutura que ela é polêmica, ela é bonita quando ela está funcionando, mas ela consome muita água, porque tem pouco solo, dependendo do tipo de espécies, se não são espécies nativas, se elas são espécies exóticas para jardinagem, etc. Então, o jardim vertical eu acho polêmico, eu acho meio complicado. Bom, teto verde, telhado verde, muitas edificações fazendo isso, principalmente prédios, então ele é preciso instalar uma série de camadas, então uma base impermeabilizante aqui sobre a laje, porque senão vai infiltrar água e vai cair dentro da casa, no caso. Esse módulo alveolar aqui também, para diminuir a velocidade de água da chuva. A membrana de absorção, substrato, que aí seria uma terra, muitas vezes especial, e aqui é a vegetação propriamente dita. Então, eu tenho um resultado desses, eu preciso coletar essa água, aqui a gente tem uma estrutura de calhas, essa água normalmente sai relativamente limpa, né, porque ela passou por um filtro representado por essas camadas, ela vai sair a partir dessa base impermeável, e ela pode ser coletada, colocada numa cisterna para regar jardim, por exemplo. Então, dá para aproveitar duplamente. Existem estudos mostrando tanto que a edificação fica mais fresquinha, com essa vegetação no telhado. Aqui, cisternas, que aqui a gente está na escala da edificação, cisternas para coleta de água de chuva, tem que ser bem feitas e fechadas, senão vira criadouro para larva do Aedes, né? Aqui uma cisterna gigante no edifício em Nova York, não sei, estou achando estranho isso aqui no meio da rua, mas diz que é uma cisterna. Jardins, né, os quintais e jardins, a gente infelizmente tem uma tradição, que eu já comentei, horrível, de querer tudo impermeabilizado, que o quintal fica limpo, e a gente rapidão tira, impermeabiliza o quintal, que seria, então, na escala da edificação. Aqui alguns projetos de São Paulo, aqui, então, a retificação do rio Tietê, o rio era meândrico, olha só a quantidade de curvas que ele tinha. Ele foi retificado e deixaram ele praticamente retilíneo. Quando se faz um projeto desse tipo, se toma uma medida desse tipo, tem que escavar muito o canal, porque se a gente for esticar isso aqui, é muito mais longo do que isso aqui. Então, tem que escavar muito o canal para poder caber aquela mesma quantidade de água de quando ele era meândrico. Então, esse é um projeto do rio Tietê, que causa todos os problemas até hoje, ele é de 1924-25, dentro dessa política rodoviarista, vocês vejam aqui a área que foi ganhada. Então, aqui tudo era inundável, tal, retificaram e deixaram aí, criaram uma área enorme a ser edificada, loteada, edificada, e para os carros. Bom, aqui, então, a partir disso, se criou o Parque Várzeas do Tietê, então, para tirar partido desse estrago que foi feito em 1924-25, então ele tem 107 quilômetros quadrados, existe a proposta de uma série de infraestruturas de recreação e lazer, essa é uma planta dele, então tem lagos, tem uma série de coisas aqui, que
tentar reverter o problema que foi criado. Agora, olha a densidade de ocupação aqui, se vai compensar isso, esse pouquinho de área verde. Mas, enfim, melhor do que nada é, né? Aqui, então, mostrando ciclovias, tudo que se pretende com ele, laguinhos. Aqui é o estágio atual de um dos trechos dele, bastante degradado, APP ocupada, esgoto horroroso, então tem alguns locais bacanas e outros ainda muito degradados. Isso é o rio super poluído, nenhum rio poluído proporciona nenhum prazer de se ficar nas margens, tal. Então, nesse trecho aqui, há locais bastante polêmicos. A infraestrutura verde, esse grande parque que é o Ibirapuera, em São Paulo, que são espaços verdes permeáveis. Aqui, então, ele tem o lago relativamente poluído, eles usam esses jatos de água para introduzir oxigênio na água. É uma área verde importantíssima para São Paulo, tanto em termos de tamanho, como área verde que cumpre o papel como área para recreação e lazer da população. E aqui eu quero mostrar para vocês um estudo de caso de uma tese que eu orientei, Sandra Benini, que é Tupã. Então, Tupã tinha um problema seríssimo de inundação aqui em vários locais, nascentes do curso d'água, aqui a gente tinha uma área degradada, com erosão e tal, aqui tinha os terrenos, e aí, então, a tese de doutorado de mestrado foi propor a adoção de infraestrutura verde. Então, aqui tinha uma erosão brutal, vocês vejam aqui uma vossoroca gigante, olha aqui ela vista de cima, aqui também um processo erosivo intenso aqui nessa área. E aí, então, aqui um terreno baldio, com entulho, com tudo, foi transformado nessa praça, que contém esses equipamentos aqui, uma área grande, ele foi inteirinho repaginado, reurbanizado e transformado nessa área de lazer. Aqui foi criado um parque linear, vocês vejam aqui na beira da estrada de ferro, e outro parque linear, vocês vejam o comprimento aqui do parque, como área permeável, aqui também, e várias áreas permeáveis e de lazer que foram construídas em áreas problemáticas do ponto de vista de inundações. E vocês vejam antes e depois. Olha só, 2007, olha a quantidade, a área grande inundada e a quantidade de lotes e casas que tinha dentro dessas áreas inundadas, na APP, áreas edificadas dentro de APP. Então, vocês vejam que mancha grande, aqui percorrendo claramente o curso natural do rio, e processo normal, calha pequena, o rio totalmente alterado, e ele transbordava e fazia esse estrago. Olha só, com aquelas infraestruturas, essa infraestrutura verde constituída por praças e parques, olha como já diminuiu, e eles iam continuar com o projeto. Olha que interessante, de 2007 para 2014, o avanço que se teve. Agora, precisa ter prefeito que continue o projeto, porque a gente tem essa tradição de que um começa, o outro não continua e aí não vai para frente. Essa é a capa do guia metodológico do IPT. Existe uma metodologia. Tita, seu áudio está bem ruim, a gente não conseguiu escutar. Esse aqui vocês escutaram? É, só o comecinho, quando você começou a falar. O caso de Tupã, vocês escutaram? Isso sim. Ah, tá. Então, esse é o guia metodológico publicado este ano pelo IPT. Então, ele é guia metodológico para implantação de infraestrutura verde. Interessantíssimo, eu amei, eu quero decifrar melhor isso aí, eu só consegui descobrir ele a semana passada. E aí, então, ele traz aqui o fluxograma, então, para implantação. Então, a gente deve conhecer os tipos, né, as tipologias de infraestrutura verde, conhecer a situação ambiental do local onde se pretende implantar, definir áreas prioritárias para implantar cada categoria, né, cada tipo. Se eu tenho uma área pequena, eu ponho um canteiro de chuva, se eu tenho uma área grande, eu ponho uma lagoa de detenção ou de retenção. Então, dependendo da minha área e da minha necessidade, eu escolho uma daquelas categorias, que pode ser corredor, jardim de chuva, canteiro, horta, enfim. Faço um estudo ambiental para eu ver quantidade de água que escoa para aquela área, chuvas, né, as chuvas médias, precipitação, gráficos, etc. Olha só que interessante, mapeamento do que eu
do que eu preciso para escolher, e também depois dos serviços ambientais, que eu detesto, dos benefícios a serem proporcionados pela categoria ou categorias que eu escolher. Então, eu faço uma matriz de serviços ou benefícios ambientais versus estrutura verde para eu poder refinar e escolher a mais adequada. Vou lá para as tipologias e escolho a infraestrutura, a categoria que mais adequada para os meus recursos, para a minha área, para a minha aplicação, para as minhas necessidades. Professor? E, bom, para a gente... Oi. Só para avisar que está faltando 10 minutinhos mesmo. Não, já estou terminando já. Tá bom, obrigada. Então, assim, a gente podia passar a tarde inteira falando disso, porque eu adorei, assim, estudei essa semana, é muito legal, muito, muito. E aí, assim, como considerações finais, para a gente pensar, eu coloquei uns pontos, né? Então, a natureza não é vingativa, ela apenas segue seus processos normais. Então, quando a gente fala, tá vendo? É a natureza, tá vendo? Tem enchente, é a natureza se vingando. Não tem nada disso, não está vingando nada, é processo natural, não existe essa intenção de vingança nem de nada. Então, a gente tem que respeitar esses processos. Então, eu sempre falo, os antigos egípcios tiravam proveito das cheias do Nilo, há 5.000 anos atrás, e a gente esqueceu disso. Aí a gente põe a marginal na APP, na área de inundação. É só problema. É preciso pegar um caminho de volta em termos de como lidar com a natureza, particularmente no manejo da água. Então, a gente já sabe que não adianta aprisionar a água, não adianta colocar na galeria de metal, na galeria de concreto, seção quadrada, seção retangular, não adianta. Então, a gente tem que ver como é que a gente vai tirar proveito disso, para as águas urbanas deixarem de ser um problema. No caso de serem cursos d'água, da gente tirar proveito desses cursos d'água como elementos da paisagem, colocando equipamentos ao longo, ciclovia, pista de pedestrianismo, quiosque, para as pessoas valorizarem, para elas usufruírem dessas características. É claro que um curso d'água poluído não causa nenhum tipo de prazer da gente ficar nas margens. Aí vem outra coisa, despoluir. Isso não pode mais acontecer. Então, tem que despoluir e não voltar a poluir, no caso. E aí, uma coisa que eu sempre penso, né? Engenheiro ambiental sempre tem que pensar em alternativas mais sustentáveis. Então, vocês terem ambiental no título de vocês, exige que a gente pense diferente, pensar fora da caixinha. Então, tudo que for pensado tem que ser pensado numa pegada sustentável, harmônica, e com longevidade, com uma grande duração. Se eu faço aquele jardim de chuva, se eu faço o lago que vai coletar água de chuva, que vai infiltrar ou não, que vai criar um lago bacana, que eu possa ter equipamentos de recreação e lazer em volta, tal. Então, engenheiro ambiental vem com esse destino, com este karma. Tem que pensar diferente. Não pode pensar igual engenheiro civil, que mete concreto, faz duto, represa, corta, fura. Não, é uma outra postura e que ela é possível. Num primeiro momento, algumas intervenções, elas podem até ser caras, mas elas não são tão caras quanto as medidas estruturais e elas vão durar mais. Então, a gente tem que pensar nisso. Então, a ideia é essa, que vocês tenham sempre isso em mente. Como é que eu trabalho com a natureza? Com os processos naturais e não contra eles. É isso, moçada. Obrigada. Estou aberta para perguntas e vou fechar aqui a partilha. Aqui eu tenho a bibliografia. Essa apresentação vai ficar disponível para vocês, né? Ela está sendo gravada, inclusive. Tita, no chat a Angelique perguntou, em meio a tantos avanços, a gente percebe que alguns centros urbanos, como São Paulo, andam para trás, como visto na reforma do Vale do Anhangabaú. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. O Vale do Anhangabaú está sendo motivo de grande polêmica, porque se tirou a área permeável, se tirou árvores de um certo porte, até de médio, grande porte, para deixar ele totalmente impermeável. Eu li umas entrevistas falando, não, isso é apenas o começo, nós vamos melhorar.
Eu acho um equívoco, está errado, por princípio. Agora, tem um problema que eu acho que é a raiz de tudo, que é, quando eu faço uma obra que eu ponho concreto, tubo, canalização, ora a máquina, vem a retroescavadeira, fica dias lá escavando, fuçando, tem propina nisso. Eu recebo lá, as pessoas envolvidas geralmente recebem por escolher a empresa do tipo X e tal. Então, o raciocínio não é de jeito nenhum ambiental, e muitas vezes não é nem a solução do problema. Ele é imediato. Eu faço e eu estou numa gestão por 4 anos, por exemplo, eu estou secretário de obras, por exemplo, e é isso, vamos fazer já e vamos fazer rápido. E às vezes em 4 anos uma infraestrutura verde não dá tanto resultado, vamos chamar visual / eleitoreiro. Então, existe esse problema do raciocínio não ser para resolver, não ser em harmonia com a natureza, na grande parte dos casos. São Paulo tem alguns avanços mais pontuais. Então, por exemplo, essa implementação de categorias de infraestrutura verde, os jardins de chuva, principalmente jardins de chuva e hortas urbanas, normalmente ligada a ONGs, a organizações não governamentais, associações de bairro, não é uma política pública do governo, nem municipal, nem estadual. Então, isso precisava constar do plano diretor, de documentos que amarrassem isso, porque agora, por exemplo, sai o Bruno Covas, não sei se ele vai ser reeleito. O próximo prefeito, ele já teria que vir com esse compromisso. Não adianta se eu sou do partido X ou Y. Isso eu falo sempre que é igual o caso do Rio Tâmisa, a despoluição e a conservação do Rio Tâmisa. O Rio Tâmisa, ele é tratado que nem um aquário. Se o oxigênio dissolvido está baixo num ponto, vai um barco borbulhador e injeta oxigênio naquele ponto. Agora, entra primeiro-ministro, sai primeiro-ministro, o projeto do Rio Tâmisa é imexível. Beth está lá, Rainha Elizabeth, não se mete nisso, está lá há 200 anos, vai ficar mais um tempo, e quem daria as cartas, no caso, são os primeiros ministros. Não se mexe. O projeto do Tâmisa é contínuo, faz 35 anos, mais ou menos, que apareceu o primeiro peixe, que o processo de despoluição começou, e continuou. Então, a gente tem esse problema da descontinuidade, por isso que tudo deveria estar amarrado em documentos, e que a população ficasse de olho, que é aquele problema também. A gente vota e sai da sessão eleitoral, dali 5 minutos você nem lembra em quem você votou. Aí a gente não consegue nem cobrar. Então, eu acho que nas eleições municipais, que a gente fica mais próximo, que é deputado estadual menos, deputado federal nada, a gente não tem contato, não tem acesso, etc. Parênteses. Ontem eu mandei eu consegui o celular do deputado Bragato, que é daqui de Prudente, deputado estadual, porque ele está votando a favor do PL 529, projeto de lei 529, que, dentre outras coisas, prevê que, no final do ano, as 3 universidades públicas paulistas devolvam todo o dinheiro para o Estado, que a FAPESP devolva todo o dinheiro para o Estado, que vão ser dadas para concessão privada 9 unidades de conservação do Estado de São Paulo, são parques, principalmente. Estão querendo acabar com o ITESP, Instituto de Terras do Estado de São Paulo, que ajuda todos os assentamentos, ajuda a organizar, ajuda as pessoas se implantarem nas áreas, enfim. E aí eu mandei um WhatsApp para ele e as pessoas estão bombardeando a caixa de e-mail dele, do e-mail institucional da ALESP, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Me parece que não está chegando nada, ele nem visualizou o meu WhatsApp, que eu mandei falando para ele repensar nos votos dele, porque ele está votando a favor. Só que a gente está conseguindo que deputados obstruam a votação, estava dando 48 a 47, para o PL, para o projeto de lei, não ir para a votação. Por que eu estou falando isso? Porque muitos deles são inacessíveis. Então, a gente precisa votar no deputado estadual, que eu acho que deveria ser acessível, tem que ser alguém que você consiga chegar nele, conhecido, tal, quase que independente de partido, porque muitas vezes as relações pessoais são mais fortes aí. E para prefeito e para vereador, nós temos que saber em quem que a gente está votando, porque a gente tem que cobrar. Então, nós temos aqui em Prudente a encrenca do Parque do Povo. O Parque do Povo não é simples de resolver. Então, falam, vão fazer 5 piscinões, vão fazer, o piscinão é caríssimo, não vai resolver.
O que resolveria? Abrir, recuperar a PPzinha dele, tentar o máximo possível de áreas permeáveis. Isso é muito complicado quando já está construído, quando já tem uma urbanização implantada, consolidada, mas é o que deveria ser feito. Mas abrir claramente, ele está numa tubulação pequena, ele inunda a praça, ele está fazendo um estrago, coitado, ele fazendo estrago, não. A gente criou um estrago enorme para ele, né, um processo artificializado e mal feito, e a gente arca com as consequências. Então, isso vai precisar resolver, de alguma maneira. Desimpermeabilizando a bacia dele. É simples, não é simples. Alguém tem que começar? Tem. Então, a gente tem que eleger e tem que cobrar. Fala, olha aqui, você teve o meu voto e agora nós vamos conversar. Associações de bairro, associações ecológicas, a gente tem que se organizar para isso. Respondi? Obrigada. Mais alguém? Tinha umas 2 perguntas, só que a gente já bateu o tempo. Aí, será? 2 minutos de atraso só? Eu respondo rápido, eu juro que eu não vou ficar. Tá bom. O Leonardo, ele perguntou qual é o principal para o problema de adoção de medidas de infraestrutura verde no contexto brasileiro. Então, esse problema de que essas obras estruturais são mais caras e os percentuais destinados aos interessados geralmente são mais altos, mas eu acho que falta conhecimento por parte dos prefeitos, dos legisladores em geral. Eles acham que se resolve mesmo com concreto e com canalização. Acho que muito falta conhecimento. E aí a gente tentar implantar algumas para mostrar que elas são eficientes e eficazes. Eu acho que falta conhecimento, as pessoas não sabem sobre isso. Por isso que eu quis dar essa palestra. Engenheiro ambiental tem que saber sobre isso. Quem que está transitando na área hoje? Arquiteto, trabalhando a questão do paisagismo e tal. Nós temos que bater nessa tecla. A gente tem que ter isso, não como alternativa, como sempre como solução. Eu só vou usar alternativas de infraestrutura verde, categorias de infraestrutura verde. Mais uma? A última? A última. A Renata perguntou que se existem cidades, tanto no Brasil quanto no exterior, com infraestrutura verde exemplar. Se você sabe alguma, qual? Sim. Singapura, eu não sei exatamente... Singapura tem cidades que são consideradas cidades esponja. Tem tanta área permeável que ela chupa tudo. Seul, com aquela na verdade, requalificação do rio, que é modelo para tudo, mas eles fizeram assim, eles tiraram avenidas, viadutos, eles abriram o rio, uma obra caríssima, na casa dos trilhões, assim, uma coisa bem brutal, mas resolveu para sempre. Então, tem que ver também o custo-benefício dessas obras com uma vida útil curta. Então, tem várias. Tem uma renaturalização de um rio enorme de Madrid, tem o Tamisa, não deixa de ser, não é infraestrutura verde, mas seria, não, o Tamisa não pode ser considerado renaturalização, mas eu acho que Seul, Singapura, Madrid com um grande exemplo, Boston, a partir do colar de esmeraldas do Olmsted, tem coisas sendo feitas, tem vários, Alemanha com várias cidades, Essen, a cidade na Alemanha, Freiburgo, várias, nesses cursos que eu fiz ultimamente, o pessoal falando vários exemplos, vários estudos de caso com sucesso total, áreas que eram contaminadas, o pessoal retirou os materiais contaminantes e criou áreas verdes, coisas muito legais, muito. Vocês precisam começar a ler sobre isso. Eu vou colocar, deixa eu colocar aqui no chat, tem uma instituição que chama UPLA, assim, um monte de publicação sobre, e inclusive esse guia do IPT, vocês têm que olhar, ele tá disponível para download, ele é fabuloso. As publicações dessa OPLA, tem um exemplar que está em inglês e em português, mostrando 7 experiências brasileiras com infraestrutura verde. Então, tem muita coisa acontecendo, por isso que eu queria falar desse assunto com vocês hoje, porque vocês têm que saber dessa alternativa. Mais alguém? Isso, a Gabriela já colocou o link do IPT maravilhoso.
Olha lá, já também o Paulo colocou em verde, da Cecília Herzog, que é uma das pesquisadoras famosas brasileiras sobre infraestrutura verde. Maravilha, gente, ó, vocês já estão fuçando e já estão achando. E nas próprias bibliografias do guia do IPT, tem uma bibliografia vastíssima que remete a links, sites e outros locais interessantes da gente fuçar. Só para a gente terminar, o programa de pós... Ah, não vai dar. O programa de pós-graduação da Unesp de registro está dando essa semana um simpósio, está fazendo um simpósio sobre paisagismo todo dia das 4 às 6, mas como vocês estão com as atividades do CEALP, não vai rolar, mas elas estão sendo gravadas. Depois dá para entrar e reassistir. E assistir. Eu quero ver se eu assisto, hoje eu não vou conseguir, assisto as de hoje e num outro dia. Bem legais, bem interessantes. Isso então, gente, porque nós já estamos 7 minutos. Muito obrigada, Tita. Olha, foi um prazer, espero ter sido clara, espero que vocês tenham gostado. Esse é um assunto que a engenharia ambiental tem que mergulhar de cabeça. É muito, muito legal. E foi um prazer estar aqui com vocês e espero ter sido útil, tá bom? Bom CEALP, parabéns, obrigada pelo pessoal que assistiu. Eu estou disponível aí para outros momentos.